Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. E eu quero lembrar que então de 15 a 17 de maio teremos um acampamento mariano aqui na Canção Nova com o título Maria do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, Maria na Sagrada Escritura. Quem é que vai fazer esse acampamento? Dr. Scott Hahn, que é doutor em Sagrada Escritura pela Universidade da Pensilvânia, foi pastor presbiteriano durante muitos anos, depois se converteu, a esposa também se converteu, ele conta tudo isso nesse livro dele aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma, uma história belíssima, belíssima. Escreveu depois o Banquete do Cordeiro sobre a missa, porque ele se converteu assistindo uma missa como pastor protestante, assistiu a missa e ficou encantado, ele viu na missa a liturgia do Apocalipse, e aí o homem se converteu. E aí escreveu mais de 40 livros, ele me deu mais de 40 livros que eu trouxe, livros em inglês, agora eu estou traduzindo aos poucos e publicando aos poucos aqui no Brasil. Muito bem, vou participar também do acampamento, fazendo uma pregação, o padre Paulo Ricardo também vai estar participando, do dia 15 até o dia 17 de maio, aqui na Canção Nova. É a primeira vez que o Dr. Scott Hahn vem ao Brasil, com dificuldade muito grande de trazer, vai ficar só 3 dias no Brasil, só na Canção Nova. Outros lugares que queriam que ele fosse, Rio de Janeiro, São Paulo, ele disse, não tenho tempo. Ele ficou muito impressionado com a Canção Nova, quer conhecer a Canção Nova, então vem a Canção Nova fazer este encontro. Isso ele me disse lá nos Estados Unidos. Muito bem, eu quero mandar um grande abraço aqui ao meu querido amigo, Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo me telefonou domingo, fica meia hora no telefone, dizendo que assiste meus programas, dá a benção no final do programa, quando ele consegue assistir, e inclusive falou comigo que gostou muito desse livro que nós publicamos, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, que é um livro baseado nos ensinamentos de São Francisco de Sales, doutor da Igreja. É um livro realmente maravilhoso. O Padre Marcelo me ligou hoje e disse, olha, estou lendo esse livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, e estou encantado. Muito obrigado, Padre Marcelo. Um grande abraço ao senhor, né? Ele deve vir aqui um dia na Escola da Fé fazer um programa comigo, já o convidei, ele já aceitou. Vamos só marcar um dia aí para ter aqui conosco o Padre Marcelo Rossi. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre a confissão. Coloca aí, ô Fernanda, para nós. Confissão total dos pecados. Então, não podemos esconder pecado. Pode passar. Eu gosto de fazer uma comparação, sabe? Quando você vai tomar um banho, onde é que você mais passa sabão e esfrega bem? Naquelas partes mais escondidas do corpo, não é verdade? Porque ali é que junta mais micro-organismo, mais bactéria, assim também. A nossa alma tem labirintos onde o mal se esconde. Então, deixa cair o sangue de Cristo na sua alma, mas não esconde nada. Se você for tomar banho e não molhar o cabelo, você vai sair com o cabelo sem lavar, não é verdade? Se você for tomar banho e não deixar molhar o braço vai ficar sujo. A confissão também, se você não colocar tudo para o sacerdote, você não vai sair perdoado totalmente. Muito bem, claro que aquilo que a gente esquece, sem culpa, aí vai ser perdoado também. Mas veja bem, a gente não pode abusar disso e dizer, então eu não vou fazer o exame de consciência, o que eu esquecer vai ser perdoado. Não. Aí eu estou brincando com Deus. Eu vou fazer o exame de consciência direitinho. O que eu não lembrar, o que eu esquecer, Deus vai perdoar. É isso que a igreja ensina. A absolvição perdoa todos os seus pecados, se você não teve má intenção de esconder nada. Tá? Muito bem. A fórmula da absolvição que o padre usa é esta. Deus, quando ele vai perdoar o penitente, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, veja, baseado em que você é perdoado? Na morte e ressurreição de Jesus. Reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da igreja, olha aí, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. O perdão, a paz é fruto do perdão, a paz é fruto de uma consciência tranquila. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está no rito da penitência, né, do ritual romano, da igreja. Então,
é o perdão dado em nome da igreja, pelo poder que Cristo conferiu à igreja, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados, né? O perdão e a paz. O Papa João Paulo II dizia assim, que, infelizmente, muitos consultórios de psicólogos, psiquiatras, às vezes estão repletos, porque muitas vezes os confessionários estão vazios. Porque é interessante, o catecismo da igreja chama de sacramento de cura, sacramento de cura, a confissão, como a unção dos enfermos. Chama os dois sacramentos de sacramento de cura, né? E cura mesmo, né? Uma alma em paz, uma alma sem pecado é uma alma em paz. Pode passar. O ato de contrição é outra coisa importante na confissão. Quando você se confessa, o padre diz, reze o ato de contrição. O que é o ato de contrição? Você vai dizer a Deus que você está arrependido dos seus pecados, que você não quer mais fazer aquilo. E contando com a misericórdia dele, a graça dele, você vai lutar para não cometer mais aqueles pecados. Eu aprendi um ato de contrição quando eu era criança, tinha lá na minha primeira comunhão, que eu rezo até hoje, porque eu acho bonito. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração vos ter ofendido, pesa-me também por ter até perdido o céu e merecido o inferno. Mas eu proponho firmemente, com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e não mais tornar-vos a ofender. E espero alcançar o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Eu rezo esse ato de contrição quando eu me confesso, desde 7 aninhos de idade. Agora, não precisa ser esse. E você pode fazer o ato de contrição com as suas palavras. Quando o padre diz, reze o ato de contrição, você fala, meu Jesus, eu vos ofendi, estou arrependido, não quero mais ofender. Conto com a sua graça, com a sua misericórdia para ser perdoado e não cometer mais esse pecado. Pronto. Entendeu? Não precisa ser. Agora, eu sei que tem padre, às vezes, que nem pede para o penitente rezar o ato de contrição. Aí, se o penitente não rezar, o padre não pediu, ele está perdoado do mesmo jeito. Ok? Bom, existe alguma fórmula ideal para esta oração? Não existe, como eu já falei. E se a pessoa se confessar e não souber rezar o ato de contrição? Se ela não souber rezar, ela pode... O importante é ela ter no coração o arrependimento. E prometer para Deus, em pensamento ou em palavra, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais cometer esses pecados que eu cometi. E eu conto com a tua graça, Senhor. Eu conto com a tua... Aliás, uma coisa muito importante é isso. A confissão não é só para perdoar os pecados, é também para dar força para a gente não cair de novo. Entenderam? Quando é que eu sinto que eu estou precisando confessar? Quando eu começo a sentir que eu estou sendo muito tentado e eu estou fraco. Eu corro logo para confessar, porque eu sei que a confissão me dá força para não pecar. A carne é fraca, né? A minha também. Eu não sou feito de cristal, não, nem de vidro, nem de ferro. Né? Então, quando a gente percebe que a carne está enfraquecendo, o pecado está querendo tomar conta da gente, vai se confessar, porque Deus te dá um suplemento de graça e você levanta de novo. Entendeu? Pode passar. Cumprir a penitência. O padre dá uma penitência. A penitência é para quê? A penitência é para corrigir o pecado. Então, por exemplo, se você confessou um pecado de gula, então o padre vai dizer assim, ó, penitência, você vai fazer 2 dias de jejum. Ah, eu roubei. Ah, então você vai devolver todo este dinheiro e você vai dar um pouco mais de esmola para os pobres. Você vai exercitar o desprendimento. Ah, eu falei mal dos outros, ofendi os outros, você vai lá pedir desculpa. A penitência, ela não é um castigo, é um remédio. É um remédio que tem que ser colocado de acordo com cada ferida, cada pecado. Né? Eu me lembro da história do São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Uma vez ele foi confessar, um sujeito veio confessar com ele que tinha anos que não confessava, tinha pecados terríveis e tinha até medo de confessar. Mas um dia ele foi confessar com o cura d'Ars. E ele tinha medo da penitência que o cura d'Ars ia dar para ele. Porque o cura d'Ars era sério, né?
Aí, quando acabou a comissão, o Curadar disse assim, faça essa penitência, pequena. Ele falou, mas só isso, Curadar? Ele disse, só isso, porque a penitência que você precisa fazer, você não vai aguentar fazer, eu vou fazer para você. Aí, por causa da comunhão dos santos, né? Ao intercâmbio de graça, o Curadar disse, deixa que eu vou fazer uma penitência para você. Porque se eu der essa penitência que você precisa fazer, você não vai conseguir cumprir. Então, a penitência é para que a pessoa corrija o erro que ela confessou. Muito bem. O ministro da penitência é o padre, o sacerdote, né? E o bispo. Não pode ser diácono, não pode ser ninguém. O padre e o bispo. Né? Qual deve ser a postura do confessor? Isso é muito importante. Olha, Santa Teresa d'Ávila dizia que às vezes um mau confessor, porque o confessor também, ele é um diretor espiritual. Santa Teresa d'Ávila dizia que um diretor espiritual que não tinha espiritualidade prejudicava ela. Santa Faustina fala a mesma coisa. Quem já leu o Diário de Santa Faustina fala a mesma coisa. Então, como deve ser a postura de um confessor? Quem sou eu para falar disso para os padres, né? Mas o confessor, ele deve ser como Cristo que está ali para perdoar. Como aquele pai do filho pródigo, para acolher. Tem que deixar o penitente falar à vontade, acolher, com carinho, orientar, né? Sabe, eu costumo dizer uma coisa que me alegra muito. Eu acho que eu me confesso há quase 60 anos. Eu nunca fui maltratado numa confissão. Nunca um padre me ofendeu, me machucou. Pelo contrário, sempre eu senti nos confessores muito carinho, aquele abraço do pai, do filho pródigo. É isso que tem que acontecer. Né? O confessor tem que ter essa postura. É o Cristo que pega a ovelhinha, põe no ombro e traz de volta para o aprisco. O penitente tem que sentir a misericórdia de Deus através do sacerdote. É o mais importante. Aí o sacerdote tem que ter paciência. Não é fácil, viu, gente, ouvir confissão. Olha, não é brincadeira, o padre ficar 2 horas ouvindo confissão. Eu tenho um pouco dessa experiência, tá? Eu tenho um pouco dessa experiência. Pelo fato de eu fazer muitas pregações, muitos encontros, cansa muito mais você ficar atendendo meia hora as pessoas que vêm conversar com você, contando problemas, do que você fazer uma palestra de 1 hora. Não é brincadeira, não. Atender pessoas, ouvir problemas, ouvir pecado, não, é desgastante. O Curadar ficava 10 horas no confessionário, porque ele sabia que ali ele salvava almas, ele roubava almas do demônio e entregava para Deus. Então, o trabalho do sacerdote é um trabalho de resgate. Resgate. Verdadeira resgate espiritual, não é? Para Deus. Pode passar. O segredo da confissão, outra coisa muito importante a gente falar, o padre não pode contar o pecado que ele ouviu de jeito nenhum, senão a igreja aplica a ele, o Código de Direito Canônico aplica a ele a pena máxima, que se chama excomunhão. Ok? O sacerdote que violar o segredo da confissão deve ser aplicada a pena máxima de excomunhão, como está no Código de Direito Canônico. Pode passar. Cânon 1388. Cânon são os artigos do Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico é isso aqui, ó. É como que o estatuto da igreja. Aqui tudo rege toda a vida da igreja, os sacramentos, tudo está regido pelo Código de Direito Canônico. Tá? Bem aí em português, fácil de a gente ver. Então, o Código diz no parágrafo 1388, o confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão late sententia. Late sententia quer dizer o quê? Automática. Não precisa a autoridade da igreja aplicar. Se o padre contar para uma outra pessoa o pecado de alguém diretamente, ele automaticamente está excomungado da igreja. Não pertence mais à igreja. Porque é late sententia. Não é a excomunhão pode ser aplicada de 2 maneiras, ou automática ou aplicada pela autoridade da igreja. Aí o código não precisa nem aplicar. Late sententia, reservada
a ser apostólica, vai. Quem o faz só indiretamente, seja punido conforme a gravidade do delito. Se o padre contou o pecado de alguém, não é diretamente, mas indiretamente, quer dizer, meio por tabela, aí ele não é excomungado, mas ele deve sofrer uma pena canônica de acordo com a gravidade do delito. Aí, o que vai acontecer? O bispo pode abrir um processo canônico, punir o sacerdote sem que aplicar a excomunhão. Aí cada caso é um caso. Pode passar. Eu queria contar um caso aqui interessante. Há várias histórias na igreja de santos que morreram para não revelar o pecado da confissão. Eu me lembro de um caso, São João Nepomuceno. São João Nepomuceno era um padre, mais ou menos do ano 1000 e pouco, na Polônia, na Morávia. Morávia era ali, na região da Polônia. Ele era o confessor da corte do rei, que o rei era católico. O rei chamava-se Venceslau. Mas era um católico meio suspeito, e muito suspeito, né? Porque, inclusive, tinha suas amantes, não sei o quê. Mas a esposa dele, a rainha Joana, era santa, e se confessava com São João Nepomuceno. Um dia, o rei Venceslau chamou o confessor dela e queria saber os pecados da esposa. Porque se ele estava desconfiando de alguma coisa, São João Nepomuceno disse, não conto. Mandou prender São João Nepomuceno, não conto. Deixou sem comer vários dias, não conto. Eu vou te matar, não conto. Sabe o que o rei fez? Mandou colocá-lo dentro de um saco, fechou e jogou dentro do rio para ele morrer afogado. E morreu afogado. São João Nepomuceno, na Morávia, ano 1000 e pouco. Só pegar a vida dele. E tem várias histórias dessas na história da igreja. Padres que morreram para não revelar o pecado de ninguém. Há casos, por exemplo, o sujeito às vezes mata alguém, se confessa. Aí o juiz fica sabendo que a pessoa se conversou, vai lá no padre. Padre, você tem que contar quem que esse cara matou. O juiz não pode, o padre não pode contar. Nem que ele seja levado ao tribunal, ele não pode contar. Morra, mas não conte, porque se você contar, você vai ser excomungado da igreja. Isso é bom, sabe, gente? Isso mostra a seriedade da igreja. Isso mostra como a igreja nos ama. Como a igreja nos dá a privacidade de você se confessar e você ter certeza que aquilo ali vai para o túmulo com o padre. E se não for, o padre vai pagar muito sério por isso. Sabe, olha, às vezes eu fico pensando, a gente fala tanto mal dos outros, né? Revela o pecado, às vezes, do marido, da mulher, dos amigos. A igreja não deixa que o meu pecado seja revelado. Que coisa bonita, que seriedade essa igreja. É por isso que eu amo a igreja católica. É uma igreja séria. Uma igreja que tem respeito para com a gente. Né? Muito bem. O parágrafo 2 diz assim que a confissão pode ser feita através de um intérprete. Vamos supor que você vai lá para Roma, tem um confessor lá que fala uma outra língua, você precisa se confessar. Você pode usar um intérprete. Pode. Agora é o seguinte, o intérprete e os outros mencionados no cânon tal, que violar o segredo sejam punidos com justa pena, não excluídas. Ou seja, o intérprete também tem que fazer um juramento de nunca contar para ninguém o que ele ouviu. Você é brasileiro, fala português, o padre é francês, você usa um intérprete que fala francês. O intérprete, antes, ele tem que prometer ao padre que nunca vai revelar isso para ninguém. E se ele revelar, vai ser punido também. Ok? Vamos lá. O sacerdote está impedido também de usar qualquer informação que tenha obtido em confissão, se isso puder prejudicar o penitente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um padre tem aí um auxiliar. E o auxiliar pede para confessar com o padre. Ô padre, eu roubei uma parte do dízimo. O padre não pode demiti-lo por causa disso. Está entendendo? O padre não pode usar alguma coisa que ele ouviu em confissão para punir o penitente. O Código de Direito Canônico, bem claro. Ó. O sacerdote está impedido de usar qualquer informação que tenha obtido em confissão, se isso puder prejudicar o penitente.
E ele não pode chegar para o bispo, olha, fulano de tal roubou, e outro por isso. Não, porque a informação sai dele. Então, aquela informação tem que ir para o túmulo com ele. E ele não pode usar isso para prejudicar o penitente. É interessante, né? Vamos lá. A confissão, isso aqui é muito bonito. É um juízo particular antecipado. O Papa João Paulo II falava muito disso. A gente sabe que vai morrer e vai ser julgado por Deus, imediatamente após a morte. É o juízo particular. Está lá no Hebreus 9, 27. Está determinado, né, que cada um morra uma única vez, em seguida vem o juízo. Mas aquilo que você confessou e foi absolvido não aparece mais no juízo particular. Deus apagou. Que beleza! Então, é um juízo antecipado, em que você não vai ser julgado, você vai confessar e vai receber o perdão sem ser julgado pelo padre. Quando você chegar diante de Cristo, aquilo ali não conta mais. Que beleza, né? Então, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1470, o Catecismo da Igreja diz assim, convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. O Papa João Paulo II tem um documento dele, eu não me lembro exatamente, eu acho que aquele documento, aquela encíclica sobre a penitência, ele fala que a penitência é um juízo particular antecipado. O que você colocou na confissão com seriedade, sem se condenar, foi absolvido, acabou. Isso não vai aparecer mais nem no juízo particular, nem no juízo final. Você está absolvido disso aí. Pode passar. São Paulo disse que teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios 5,10. São Paulo diz, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo, nessa vida. Esse mal são os pecados, mas se a penitência, se a confissão perdoou, acabou, isso não vai contar mais. Certo? Pode passar. A carta aos Hebreus diz bem claro, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27. Aqui esse parágrafo, inclusive, é um parágrafo que elimina para nós a reencarnação. Está determinado que cada um morra uma única vez. Não tem esse negócio de morre e volta, morre e volta. Para nós católicos, morreu é uma só vez. Bom, vamos em frente. Em 1215, o concílio do Latrão, em Roma, um dos concílios que foi realizado, tornou obrigatória a confissão anual para todos os fiéis, até hoje. Até hoje está no Código de Direito Canônico que o cristão é obrigado, pelo menos uma vez por ano, se confessar e participar da Eucaristia. E se ele se confessar e comungar apenas uma vez no ano, deve ser no período pascal. O que é o período pascal? Da ressurreição de Cristo até Pentecostes. É nesse período que ele deve fazer a sua confissão. Quer dizer, é claro que a igreja cobra o mínimo. É muito pouco uma confissão e uma comunhão todo dia. A igreja recomenda que quem puder comungue todo dia. A comunhão, a gente vai fazer um programa aqui sobre a Eucaristia. A comunhão é remédio, sustento para a nossa vida. Então, você não almoça uma vez só no ano, você almoça todo dia. Tem que alimentar o corpo, a Eucaristia tem que alimentar a alma. Não é? E a confissão também, você não toma banho só uma vez por ano, você toma banho todo dia. Tem gente que toma 2 vezes por dia, no verão 3 vezes. Não é? A confissão também às vezes é assim, na alma. A alma também tem que ser lavada. Né? Ok, pode passar, Fernando. Está no intervalo já? Então vamos fazer o intervalo, já está na hora do intervalo, e depois eu vou responder algumas perguntas. Você pode mandar sua pergunta pelo e-mail, escoladafé@cancionova.com, ou então pelo facebook.com/Escola da Fé. Eu tenho também o meu Facebook, facebook.com/P maiúsculo, P de professor maiúsculo, Felipe Aquino. No meu Facebook, todo dia eu coloco várias matérias de reflexão, de espiritualidade para você acompanhar. Voltaremos já, espera aí.